Por que uma atriz branca chama atenção e faz com que todo mundo pare no horário do Fantástico para prestar atenção, assim como faz com que a polícia faça o seu trabalho, mas uma mulher negra comum não? Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes a mais um episódio do Papo Juriscast, o seu podcast jurídico diferente. Eu sou Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado pelos meus nobres amigos Bel Becker, Marcos Magalhães. E hoje temos a honra, o prazer e o privilégio, inclusive trataremos sobre privilégios e privilégio branco, de receber aqui o doutor Gerson Cardoso, cujo currículo é extensíssimo e eu pedirei a ajuda da minha querida amiga Bel Becker. O doutor Gerson é mestre... Ele é advogado, ele é mestrando pela UFBA, pesquisador pela CAPES, ele é membro da Comissão de Advocacia Negra da OAB, ele faz parte da pesquisa Historicidade do Estado, Direito e Direitos Humanos da UFBA, além do grupo de Transformações do Trabalho, Democracia e Proteção Social. O currículo é extenso, seja bem-vindo, Gersinho. E eu queria começar, doutor, desculpa, eu queria começar fazendo uma pergunta com esse currículo tão extenso, só por um tempo pela cervejinha no final de semana, pelo menos. Claro que dá, né? A resenha não pode faltar, isso daí que termina permitindo que a gente se desconecte, exerça esse direito fundamental que é necessário, a dignidade da pessoa humana. Então, é só me chamar que eu vou. É o mínimo existencial, né? Né? Assim como o meio ambiente agora virou direitos humanos, quem sabe a cervejinha no fim de semana não vire o quê? Um direito essencial ao ser humano. Né? Que hoje em dia está tão cada vez escasso você ter tempo para si, para o próximo, para a família, para a comunidade. Infelizmente, o trabalho tem sido a regra e o descanso cada vez mais a exceção, né? Infelizmente, você entra muito na vida da gente. E para mim é um prazer enorme poder estar aqui dialogando com vocês, com Bel, uma amiga querida de infância, agora escondendo a nossa idade, né? É aquela amiga que está sempre guardada aqui no meu coração, nas minhas boas lembranças. Marcos também, Erickson, gostaria também de estender todo o meu carinho para vocês. E, infelizmente, eu venho para discutir um fato que é triste, mas é que é necessário, principalmente para a gente perceber o quanto precisamos ainda falar sobre racismo e quebrar todo aquele mito da democracia racial que nunca existiu no Brasil, né? Quando a gente para pensar todos os dados que são divulgados em relação a marcadores sociais, quando a gente conecta esses dados com a questão de raça, percebemos que a população negra continua sendo a mais invisibilizada socialmente e institucionalmente, continua sendo vítima de violências sistêmicas decorrentes de uma sociedade racista, uma sociedade sexista, capacitista, LGBTfóbica, aporofóbica, e não tem chamado a atenção porque, por exemplo, falar sobre raça não é interesse daquela pessoa que, historicamente, ou seja, há 5 séculos, convive com uma situação de privilégio, né? A elite branca que mantém intacto esse pacto de não falar, não reconhecer, não apontar as causas, porque é mais fácil colocar o problema para debaixo do tapete e manter o status quo que ela vive, né? De acessos privilegiados a serviços, a vantagens proporcionadas pela questão da raça. É verdade. Gersinho já iniciou bombando, é isso mesmo. Gersinho, o último ocorrido, e a gente precisa explicar por que a gente... Primeiro que a gente precisa trabalhar com essa temática sempre, e a gente estava só esperando assim, você chegar como 4º membro, a gente estava reservando para você. E a gente falou assim, tá na hora. Porque há muito tempo que a gente estava querendo tratar disso, e a questão é justamente essa. Branquitude tem de falar de racismo também. E tem de falar porque a questão do racismo é uma questão da nossa sociedade que a gente precisa evoluir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa curar essa sociedade aí. Essa sociedade está muito doente. Na verdade, Bel, eu não vou falar que branquitude tem que falar de racismo, eu vou falar de uma forma bem direta para que todo mundo consiga compreender. Branquitude, esse BO é seu. Porque, na verdade, o racismo que cria a branquitude e que a população negra termina experienciando. E vocês não imaginam quanto tudo isso é adoecedor, causa negativa de direito, causa segregação e que a morte. Quantas pessoas não terminam se suicidando por conta da questão racial? Para quem está do outro lado, é bom saber que o racismo
ele se manifesta através de uma estrutura, né, de dominação social, de poder, faz com que uma pessoa integrante de um grupo privilegiado atue de forma discriminatória para com aquela que está em situação de vulnerabilidade. E, consequentemente, essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade termina sofrendo essa discriminação racial por conta da raça. A biologia não faz diferenciação entre pessoas, nós pertencemos à raça humana, mas a categoria raça é uma categoria social e ela precisa ser levada em consideração, inclusive na questão política de Estado, para que a gente perceba que nós não vivemos numa sociedade que as pessoas estão na mesma situação, no mesmo ponto de igualdade. Nós vivemos numa sociedade que é diversa, mas essa diversidade não reflete. Nós falamos aqui no podcast jurídico, mas existe um campo que é mais desigual do que o campo jurídico. O campo acadêmico também segue na mesma lógica. O quanto, por exemplo, uma pessoa negra, eu não vou nem falar a partir do pressuposto da questão do mercado de trabalho, que é um dos pontos principais que a gente percebe dessa violação por conta da raça. Mas, para além do campo do trabalho, a subjetividade. Essa daí é aniquilada desde quando a pessoa saiu da África e veio para cá, para o Brasil, ser escravizada. Ali ela sai, termina perdendo o nome de batismo, termina sendo vítima de um ato de racismo religioso, porque quando você impõe a religião católica aos povos originários, a pessoa escravizada que veio da África, ali já é um nítido característica de um racismo religioso que a gente vivencia em solo brasileiro. Consequentemente, também tem toda a promoção de genocídio cultural, religioso, ambiental. Isso daí aniquila, isso mina a autoestima. E você, por exemplo, se conectar à sua negritude, principalmente numa sociedade racista, não é fácil. Porque, assim, a pessoa negra, a ela é atribuída as piores coisas. No imaginário social, por exemplo, que também é referendado pela própria mídia, ser negro é ser sinônimo de suspeito. Entrar no supermercado e ser o tempo todo supervisionado por um segurança. Quando ele é contratado, é a pessoa que primeiro sai, num corte. Quando ele está no trabalho, ele precisa mostrar que é muito melhor do que qualquer outra pessoa para permanecer naquele emprego. Ser negro, a gente está discutindo, por exemplo, que uma pessoa que é vítima de racismo não é ouvida da mesma forma se for uma pessoa negra mãe. Uma mãe branca, ela tem total passibilidade. Então, é importante a gente perceber o quanto esse racismo termina sendo estrutural, estruturante, enquanto ele termina permeando as relações sociais, econômicas, políticas, jurídicas, acadêmicas, familiares. E está aí. E quando a gente percebe que esse racismo termina prevalecendo nas estruturas e as pessoas terminam se calando para manter todo esse pacto narcísico que une elas e terminam atribuindo a própria responsabilidade ao passado, acontece isso porque no passado faz com que o olhar principal não seja adotado, que é no sentido de reconhecer privilégios. O que eu posso fazer, enquanto pessoa branca, para reparar os danos? Os movimentos sociais tiveram um papel muito importante, o próprio movimento negro fez com que a própria questão da raça fosse questão politizada e, consequentemente, penetrasse também na própria estrutura do Estado, como a gente percebe através das políticas sociais. Hoje a gente fala sobre ação afirmativa, hoje a gente fala sobre a questão do crime de racismo como imprescritível, mas também eu me questiono, enquanto operador do direito, né, profissional do direito, até que ponto a lei de racismo não é simbólica. Eu até desafio vocês que estão aqui no estúdio e as pessoas que estão do outro lado a pensarem quais as pessoas que elas conhecem que foram, de fato, condenadas pelo crime de racismo. Eu, particularmente, não conheço nenhum. Já assim, a gente estava falando num outro episódio sobre o judiciário que absolveu aqueles torcedores do Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais, da acusação de racismo. Imagina, aí a alegação, enfim, né, na justificativa da absolvição, de que estava todo mundo com a cabeça cheia no meio da torcida de futebol, e assim, foi macaco, olha a sua cor, sabe, escrachadamente racista a situação. E aí o tribunal fica passando pano. É triste tudo isso, porque a gente percebe que o tribunal, hoje, segundo o CNJ, de acordo com uma pesquisa que foi feita em 2018, somente 18,1% das pessoas é negra na estrutura do poder judiciário brasileiro. Nós não temos um judiciário diverso. E existe uma expectativa que nós alcancemos uma equidade de 22,2% somente em 2044, ou seja, daqui a 22 anos. O quanto a gente vai esperar para que essa situação seja revista, inclusive para ser implementada uma hermenêutica jurídica negra, como propõe o professor Adilson Moreira na obra dele.
Nós precisamos levar em consideração que as realidades sociais são diversas, precisamos escutar aquelas pessoas de acordo com o contexto social dela. Isso que precisa ser levado em consideração também quando a vítima é uma pessoa negra. Quando uma vítima tem a própria dificuldade, por exemplo, de buscar acesso à delegacia. Eu já vi um caso muito próximo de uma amiga minha, negra retinta, que ela foi vítima de um racismo numa loja, e quando ela procurou o delegado para noticiar esse fato, ela foi desestimulada a não prestar a queixa, porque você é muito maior do que tudo isso, você supera isso, você vai estar se preocupando com isso. E como a gente falou assim, o racismo adoece, ele mata. E quando um fato desse, muitas vezes, chega ao Poder Judiciário, o delegado não enxerga ou a delegada como um crime de racismo, e sim como injúria, ele termina sendo recepcionado pelo próprio Ministério Público, o autor da ação penal, como um crime de injúria, o juiz vai decidir, ou a juíza, como crime de injúria. A gente percebe o quanto o próprio poder, o sistema de justiça, ele fomenta a ausência de um debate étnico-racial e termina também fazendo com que essa lei de racismo seja simbólica. Em 2019, eu peguei uma disciplina no mestrado de Direito da UFBA, chamado Direito, Raças e Políticas Afirmativas. Eu fui fazer uma pesquisa sobre injúria racial e racismo, e diante daquele universo de livros da biblioteca, eu peguei todos eles que eu tive acesso. Salvo engano, foram 18. Somente 2 livros tratavam de racismo ao lado de injúria racial. O restante só falava sobre injúria racial. Quando a gente para pensar quem é o perfil do penalista hoje brasileiro, isso diz muito. E isso tudo daí termina sendo uma dinâmica, desde o judiciário, que não tem esse debate étnico-racial, ao profissional do direito, que isso também é uma responsabilidade do próprio advogado, do próprio delegado, de todos que atuam, precisam ter esse olhar para que possa acolher uma vítima de racismo. Não tem motivo plausível a não ser o racismo estrutural, uma mãe negra, uma pessoa negra, vítima de racismo, não ser ouvida. Vocês percebem que o caso do casal de atores ganhou uma repercussão porque ela foi para cima, ela questionou a estrutura, ela reconheceu a passabilidade dela na sociedade, o poder de privilégio, porque, assim, uma pessoa negra, no momento que está ali revidando o ato de racista, o jogo vira contra ela e, muitas vezes, ela sai ali daquela situação apontada como a responsável por uma prática de um ilícito. O quanto isso daí é fruto de uma sociedade que a gente percebe que é permeada por toda essa exclusão social, econômica, política do negro, que faz com que ele seja colocado no lugar dele, no lugar, infelizmente, de subalternidade. Então, a pessoa negra não é vista na perspectiva de uma pessoa protagonista de suas próprias falas, de suas lutas, diante de uma estrutura racista que nega a ele a própria possibilidade de viver. É o tempo todo resistindo para existir. Essa sua observação super pertinente a respeito da passabilidade da pessoa branca, né? Inclusive para estourar, né? Para reprimir de uma forma veemente, como a Giovana fez, essa passabilidade. E sobre isso, inclusive, foi ontem ou foi anteontem, a Thaís Araújo falou a respeito, inclusive, num programa em que debatia com a própria Giovana, porque, pelo que eu entendi, eu não assisti a todo o vídeo, mas, pelo que eu entendi, Giovana estava justamente defendendo, não, o que nós temos que gritar, temos que botar o dedo na cara, e aí, Thaís, calma, bola no chão, que o jogo não é de botão, e vem e fala justamente nesse mesmo sentido que você fala, Jefferson, ela fala o seguinte, Giovana, você escolheu ser mãe de crianças pretas, mas você é uma mulher branca, então você não passa pelo que eu passo, você não passa pelo que eu já passei, você não passa pelo que seus filhos já passaram, continuam passando e ainda vão passar. Então, acaba sendo fácil para a gente, como branco, chegar e dizer, né? Tem que botar o dedo na cara. E aí, é justamente isso que Thaís Araújo falou, no mesmo sentido que você. Porque se fosse eu, ela dizendo, né? Ia ser taxada de louca, de desequilibrada, né? De briguenta. Como já assim eu falo, esse BO é seu aí. Exato, esse BO é nosso, a gente tem que segurar esse abacaxi. Foi quando a gente estava conversando mais cedo, no primeiro episódio que a gente estava gravando, né? Aquela necessidade que nós temos de eu não sou racista, isso não basta, né? Primeiro que nós somos, porque estamos na sociedade estruturalmente.
E reconhecer isso é um passo necessário, porque a gente simplesmente vendo os olhos, diz, não, aconteceu lá atrás, como o Gerson pontuou há pouco, né? Ah, não, mas a escravização aconteceu lá atrás, hoje não tem mais escravização. Sim, mas e os reflexos? E tudo de que eu me beneficio por conta dessa estrutura que existe hoje e que é historicamente mantida por esse Pacto Branco, né? Então, por exemplo, para mim, não foi mais fácil entrar na faculdade? Não foi mais fácil eu me formar? Não foi mais fácil eu não passar fome? Não foi mais fácil eu não ser morto pela polícia? Não foi mais fácil eu conseguir emprego? Então, eu não me beneficio disso. Aconteceu lá. A gênese, ela num momento histórico, diferente. A gênese. Mas os reflexos é importante, é necessário que a gente poste na própria carne e reconheça que ainda hoje, né, e vai continuar, por exemplo, na estrutura do Poder Judiciário para chegar a 22%, não é isso, mais ou menos? 22,2% daqui a 22 anos. Daqui a 22 anos. E tem uma equidade que a gente percebe que, na prática, não é. Seria uma lei para lei B, né? Em outros termos, de forma análoga. Não tem uma equidade, considerando que a população negra, o IBGE trouxe nos últimos dados, em torno de 56%. Eu digo que até maior, sabe por quê? Você se reconhecer negro numa sociedade racista é complicado. Porque, assim, se os fatos negativos são atribuídos à raça negra, é difícil uma criança mesma que recebe todo esse ato de discriminação, o quanto ela adoece. Por exemplo, o que a gente está fazendo agora aqui discutindo, a pessoa branca não precisa. Não é problema da pessoa branca discutir os reflexos que causam na ela discriminações. Ela pode até sofrer das discriminações, mas a discriminação racial, que é uma das principais, quiçá a principal por conta da própria estrutura de informação de Estado da gente, ela não termina sofrendo todos esses impactos, como você falou, Erickson, ela usufrui dessas vantagens simbólicas, materiais, do acesso a bens e serviços que decorrem da própria questão do racismo. E essa conversa de vocês me lembrou também um trecho do livro do professor Adilson Moreira, Pensando como Negro, quando ele fala a forma de reconhecimento da negritude de uma pessoa, de uma criança. Normalmente, uma criança ela se reconhece como negra não por conta das suas características físicas, dos seus traços negroides, mas por um ato externo. Uma pessoa de fora para dentro aponta. Você é negra por conta do seu cabelo, você é negra por conta da sua cor da pele. Imagine o quanto isso termina sendo adoecedor. A gente percebe também no caso de Giovanna e de Bruno, que o fato deles serem atores, deles terem uma estrutura econômica extremamente boa, não exime eles de nenhuma vítima, de ser vítima de racismo. Como o próprio jogador Neymar, embora aquela discussão toda dela se desconectar o tempo todo da negritude, mas também a gente percebe que classe não está atrelada à questão da raça. A raça vem primeiro, a discussão vem primeiro assim, e isso daí é importante discutir porque adoece. As pessoas hoje não aguentam mais. Imagine você sair de casa e saber que você pode ser vítima a qualquer momento de racismo. Primeiro, pela questão de você estar transitando, a pessoa achar que você é um suposto ladrão. Eu me lembro de uma situação bem emblemática que aconteceu perto de mim em casa. Minha irmã resolveu ir ao laboratório fazer exame e estava perto do horário da academia dela. Então, ela falou, eu vou rápido, correndo, tudo isso. Ela entrou no elevador e uma vizinha falou para ela, minha filha está chegando atrasada agora, né? Sua patroa não vai gostar. O que é que leva a essa senhora achar que ela exerce uma atividade de empregada doméstica, não menosprezando a atividade da trabalhadora do lar, embora seja uma atividade totalmente colonial, uma atividade que realmente está aí posta para que a branquitude possa sair para trabalhar, inclusive funcionar o próprio sistema capitalista. Mas é justamente essa ideia vendida no próprio passado colonial, que ultrapassou o Brasil etnocentista, e que nessa República Nova ainda prevalece no sentido de que o lugar do negro, da negra, é na posição de subalternidade, é na execução de atividade marcada pela servilidade. Basta a gente ir, por exemplo, em uma festa, onde é que estão as pessoas brancas naquele momento e as pessoas negras sempre servindo. Um negro vestido de terno é considerado segurança, não menosprezando a atividade, entendeu? Mas ali não se vê um professor, um jornalista, um juiz, um advogado. Eu tenho amigos negros e amigas negras que, quando estou na sala de audiência, mesmo vestido de toga, perguntam cadê a juíza. Então, a gente precisa trazer esse debate, a gente precisa, de fato, jogar esse BO na mão, no colo da branquitude, para que ela passe a refletir o que ela pode trazer para melhorar, que esses benefícios, esses privilégios, essas vantagens
que ela goza, né, historicamente, precisa ser também pensada no sentido de que eu vivo numa sociedade desigual, a questão da raça é, de fato, um obstáculo para a própria realização pessoal, profissional da pessoa. A pessoa termina do asilo por conta da raça e eu, enquanto cidadão, posso fazer o quê? Eu acho que isso daí precisa ser dito. A gente precisa implementar no nosso dia a dia ações antirracistas. Nós precisamos pensar o que consumimos, nós precisamos pensar na realidade local. Me incomoda tanto as pessoas no Brasil pensarem em problemas que acontecem no exterior. Claro que a gente precisa pensar, haja vistas que nós somos humanos, nós vivemos num ambiente globalizado, mas os nossos problemas no país são grandes, nossos problemas são históricos. A gente precisa falar sobre racismo somente quando acontece um episódio fatídico nos Estados Unidos, com a morte de George Floyd. São questões assim que não batem. A pessoa negra, ela termina vivenciando todas as violências no ventre materno. Para vocês terem uma ideia, são as pessoas que menos têm acesso às consultas de pré-natal. Quando está nos primeiros anos de vida, as pesquisas mostram que até 2 anos de idade são as crianças negras que mais morrem nesse intervalo de tempo. Quando entram na escola, terminam tendo menos acesso a uma educação de qualidade. Enquanto ela está ali buscando a escola para se alimentar, muitas vezes, como a única opção de alimento no dia, a criança branca tem acesso à atividade extraclasse, a curso de inglês, a curso de balé. Quando ela adentra ao ensino médio, não tem aquela preparação voltada para um vestibular. Eu também tenho trabalhado muito com a questão da juventude. Eu fiz uma pesquisa no Estatuto da Criança, coloquei lá o Ctrl+L para localizar. Quando eu falo sobre trabalho, muitas vezes aparece trabalho profissionalizante, trabalho para a juventude, mas quem trabalha no nosso país, enquanto juventude, é a juventude negra periférica. A gente precisa também levar em consideração isso. Quando consegue passar numa universidade, muitas vezes tem a dificuldade de conciliar a universidade com o emprego. Enfim, a gente vive num país que é estruturado, de fato, para que a população negra permaneça nessa condição de subalternidade, que a população negra permaneça na condição de trabalhadora de atividades informais, exploratórias, precarizantes, e, consequentemente, isso daí termina violando os direitos de personalidade dela, violando a autoestima dela, violando a dignidade dela. É preciso que a juventude, a própria branquitude, reconheça isso. Eu sou privilegiada. Quando eu vejo um amigo meu, uma amiga minha, branco, bem-sucedido, falando assim, poxa, isso está errado. Eu estou nessa situação por conta dos privilégios que eu tive. É perfeito. Érico trouxe isso na fala dele e vi vários amigos e amigas que são realmente aliados, que entendem que o racismo foi criado pela branquitude, pela elite agrária, latifundiária, que hoje a gente percebe essa ligação com as religiões neopentecostais, com o agronegócio, e precisa, de fato, chutar toda essa estrutura e pensar assim, não, eu quero um mundo melhor para todos, não só para mim. Embora, nesse contexto também de sociedade cada vez mais individualista, que reproduz essa agenda neoliberal, pensar no outro, para além de mim, não termina sendo prioridade. Sim, dentre as falas da portuguesa racista, ela falou, segundo a Giovana, né, a Giovana narrou isso em entrevista para o Fantástico, que ela ouviu da filha, que essa racista estava falando voltem para a África, né, dentre outras falas bizarras que ela propagou. E eu lembrei do filme Medida Provisória. A gente já tem algum tempo que a gente estava tentando tratar, mas a gente não sentia a vontade de tratar esse tema, porque um podcast de pessoas privilegiadas nesse sentido, né? E às vezes a gente tem esse receio de até onde a gente pode, até, e assim, para a gente abrir espaço mesmo para questões como essa, não é isso, Gersinho? Mas você tocou numa questão muito importante aí, Bel. Lugar de fala. Exatamente. A nossa preocupação era essa. Todos têm lugar de fala, cada um vai falar da sua localidade social. O importante é falar. O importante é, de fato, mostrar que eu tenho interesse em determinadas pautas, eu tenho que buscar uma melhoria de qualidade de vida para todos. Eu acho que é o primeiro passo. E também essa questão sua do lugar de fala, eu sempre falo assim, falem das suas experiências, falem da sua localidade, nunca como uma pessoa negra que você não vivencia isso.
Giovana nunca vai sentir na pele dela, por mais que tenha filhos negros, o que uma pessoa negra sofre todos os dias. Primeiro, ela, para se conectar, como eu disse, a negritude já é complicado. Numa sociedade que existe um padrão de beleza também brancocêntrico, já é complicado. Sair de casa é um desafio para não ser preso pela polícia, não ser alvejado e também não ser vítima de uma sociedade discriminatória em todos os espaços. Então, é preciso fazer isso. Érickson trouxe uma fala bem interessante no sentido de que todos nós somos racistas. É importante que todo mundo reconheça isso. A primeira vez que eu fui confrontado por um professor de sala de aula, no sentido de que todos vocês são racistas, eu me degladiei internamente. Eu não sou, eu respeito as outras pessoas. Aí comecei a pensar quantas frases racistas eu reproduzi até aquele momento. Era uma forma brincadeira, mas era uma brincadeira pesada, tipo, chuta que é macumba, volta para uma oferenda. São questões que são tão estruturais, sutis, que a gente não vai percebendo que isso daí termina refletindo no racismo religioso, enfim, coloca um grupo racial, um grupo sexual minoritário numa posição de respeitabilidade. Isso também se comunica com o próprio judiciário, quando ele se depara com uma questão de julgamento de um caso de racismo recreativo e diz que não é racismo. A população que é vítima tem a sua respeitabilidade social colocada em xeque, não é respeitada. Um ambiente de trabalho, por exemplo, é um dos locais que mais acontece essa questão das discriminações estruturais. Eu costumo falar que os problemas que a gente vivencia em casa, na comunidade, se transportam para os locais que a gente tem mais contato, em um dos espaços. E também, falando sobre criança, me veio à mente agora um fato comunicado trazido por uma colega minha, dizendo que recentemente a filha foi vítima de uma brincadeira, que a gente sabe que brincadeira não é, a partir do momento que você coloca aquela situação de constrangimento, de humilhação, ela foi chamada de macaca na sala de aula. Aí ela tentou repreender a filha, disse que ia na escola falar com a direção, aí ela disse assim, poxa, mãe, se acontecer isso, não vai ficar legal para mim. Se a criança voltar, esses colegas meus voltarem a praticar isso novamente, eu falo. A gente sabe que ser mãe, ser pai de uma criança negra não é a mesma coisa. O tempo todo pensando, querendo proteger, alertando. Desde pequeno, eu tenho um hábito comigo de sair sempre com documento de identidade. Porque eu fui projetado a pensar que, a qualquer momento, por exemplo, eu posso ser abordado numa abordagem policial, sendo que eu não sou um negro retinto. Imagine as pessoas que são realmente negras retintas. A gente fala dessa questão do próprio colorismo, né? Como diz Abdias Nascimento, essa pigmentocracia, quanto menos próximo do negro retinto você for, menos violações, discriminações você sofre. Mas negros e pardos no Brasil são constantemente vítimas de diversas discriminações, e quando elas se interseccionam, aí que vem o maior problema. Não basta ser negro, pobre, mulher, com deficiência, lésbica, gay, alguma gorda, gorda. Você percebe, né? Tem tido essa ampliação do próprio conceito de racismo. A gente viu isso a partir de 2019, no julgamento da DCO 26, que, por exemplo, o crime de homofobia, trifobia foi equiparado ao crime de racismo, mas a gente precisa pensar também qual é o nosso papel numa sociedade diversa, numa sociedade de origem colonial, que ainda não rompeu com essa colonialidade, principalmente para contar novas narrativas. A gente não precisa de um judiciário o tempo todo tendo que dizer óbvio para o legislativo, mas também, quando a gente para pensar qual é o perfil dos nossos legisladores, a gente percebe que não tem interesse, de fato, de adotarem pautas que venham abraçar essa diversidade. Nós somos um país multicultural, pluriétnico, mas isso não é visto. É preciso rever tudo isso, inclusive para que a gente possa permitir que a população negra viva. Hoje vive na questão de subhumanidade, vive nos piores marcadores, quando a gente fala assim, que não tem acesso à escola de qualidade, população negra, que não tem acesso à moradia de qualidade, população negra, que executa trabalhos marcados pela informalidade e precariedade, população negra. É preciso que a gente racialize. E no campo do direito, já passou da hora. Já passou da hora da gente trazer o debate étnico-racial, porque a gente precisa conectar a nossa realidade prática, a nossa realidade acadêmica com a realidade social. Não adianta, por exemplo, você estar na sala de aula falando sobre direito do trabalho,
sem falar que o trabalho só foi considerado livre no Brasil e o direito do trabalho só surge para tutelar aquele direito daquela pessoa a partir do momento que você tem trabalho livre. E a pessoa que foi escravizada não trabalhava. Você fala sobre propriedade, mas você não fala que tem propriedade no Brasil, é a branquitude. É preciso trazer esse debate. É preciso também a gente pensar que a linguagem é também uma expressão de poder e violência. Quantas vezes a gente academicamente é questionado no sentido de que determinado trabalho não científico, quem acredita que é científico ou não numa sociedade racializada? A gente precisa também trazer esse debate e ampliar, porque a partir desse caso fatídico envolvendo os filhos de Giovanna de Bruno, a gente percebe o quanto o racismo está permeando todas as esferas da vida, né? Falei, acrescentei mulher, por exemplo, né, negro, foi colocando, e aí eu coloquei gorda. Eu recentemente vi uma pesquisa, está tendo um estudo, eu não sei se já é conclusivo, mas que esse hábito nosso de fazer dietas para manter um padrão estético, ele é um hábito eurocêntrico, necessariamente, porque havia uma correlação entre obesidade e a questão de raça, a raça negra e a obesidade, anos atrás. E para manter um padrão de beleza, as mulheres precisavam não comer muito, existia todo um manual para que elas não comessem muito, que era um padrão da branquitude, né? Que era um padrão racial da raça branca. Então, olha só que coisa interessante, né? As mulheres todas hoje, em especial as mulheres, óbvio que outros gêneros também, mas como essa questão bate, martela, e ela é muito provavelmente de origem racial. E você percebe o quanto isso aí é adoecedor. Eu acho também que a gente começa a criar um terreno fértil para diversas violações, discriminações, quando trata as questões de forma universalizada. O padrão de beleza, o sujeito universal. Que sujeito universal é esse, gente? Quando a gente tem toda a singularidade, cada um tem sua subjetividade, cada um é diferente, isso daí que marca a própria diversidade da nossa sociedade, mas isso é uma estratégia. Eu costumo dizer que o direito não termina sendo um instrumento realmente de transformação social, e sim a serviço do sistema opressor. Quando a gente percebe, por exemplo, que o direito termina sendo aplicado de uma forma não racializada para proteger um grupo privilegiado. Então, a gente percebe que é preciso também mudar essa hermenêutica. Não existe hoje neutralidade. Eu questiono até a própria neutralidade de um sabão. Nós temos nossos valores sociais, econômicos, políticos, sociais. Então, a gente precisa focar no ser humano. Nós precisamos conectar essa realidade social da gente para que a gente não reproduza cada vez mais violências. Então, falar sobre racismo, é falar sobre dignidade, é falar sobre direitos humanos, é falar sobre um mundo que a gente precisa buscar, um mundo cada vez mais igualitário de oportunidade para todas as pessoas. Infelizmente, a própria realidade tem mostrado que a luta tem sido difícil, mas a gente não pode deixar de esperançar. Pare para pensar o quanto a gente lutou para sobreviver, para chegar aqui hoje em dia e poder, por exemplo, acessar uma universidade pública. Eu mesmo ingressei no programa de mestrado da própria Universidade Federal da Bahia por conta das políticas de cota. Se você for parar para pensar, a minha nota em relação às demais pessoas não teve diferença. A diferença terminava sendo praticamente no título. Mas eu pensava assim, as pessoas normalmente que têm título, que estão produzindo, não têm as mesmas vivências minhas, não têm a mesma preocupação. Enquanto elas estão produzindo, eu estou pensando em pagar minhas contas, a conta da minha família. Como é que os passos são iguais, os pontos de partida? Jamais. Eu queria fazer três observações, e aí eu peço tanto para que Gerson quanto para que Bel e Marcos me corrijam se eu estiver errado. Esse foi, lógico, um caso de muita repercussão, né? O caso de racismo sofrido por Blaise e por Tite, mas é um caso que só demonstra, se a gente for olhar por um determinado aspecto, só demonstra toda a dramaticidade, para usar uma expressão que Marquinhos gosta muito de utilizar, a dramaticidade da questão racial, do problema do racismo. Por que eu falo isso? Eu me pergunto, fossem ali, vou usar o exemplo, porque eu já citei, fossem ali Lázaro Ramos e Thaís Araújo com seus filhos, será que, primeiro, a passabilidade, Thaís poderia reagir da mesma forma como a Giovanna
reagiu, né, sem sofrer nenhuma consequência? E, segundo, será que a repercussão teria sido a mesma? Será que a atenção dada teria sido a mesma que foi dada para Bruno e Giovana, né? Inclusive, em muitos aspectos, eu percebi muitos veículos colocando foco nos pais e não nas vítimas, e não nas crianças. Em muitos veículos de comunicação, eu vi, porque Giovana foi isso, uma leoa, não sei o que lá. E as crianças, que foram as vítimas. Né? Em muitos lugares eu vi isso. Uma outra observação que eu queria fazer, na quarta-feira passada, Bárbara Carini, ela é química, doutora ou é pós-doutora, tem um perfil muito interessante no Instagram, é uma intelectual diferentona, né? Ela rompe com essa coisa do academicismo branco e formal e normativo e é muito bacana. Quem aqui estiver nos assistindo, procure no Instagram, é uma intelectual diferentona, assim como também daqui a pouco a gente passa o perfil do Dr. Gerson, para que quem estiver assistindo também siga. E ela falando o seguinte, o que torna também mais desumana a situação e mais dramática. Ela fala assim, ela estava dando entrevista na Rádio Câmara, aqui em Salvador, muita minoria, ela fala, nós não somos minoria, nós somos uma maioria minorizada. E aí eu achei muito interessante essa expressão que ela utilizou, nós somos maioria, só que nós somos minorizados, né? Pela falta de representação. Aí vai para o Congresso, por exemplo, bancada da bala, do veneno, né? Bancada do câncer, bancada evangélica, bancada ruralista, e tudo basicamente homem hétero branco. Então, entender, a gente perceber que é um reflexo de uma doença muito grande social, quando a maioria da população é minoria nos espaços de poder. E em vários locos que acabam sendo, por essa estrutura histórica de privilégio branco, da qual todos nós, pessoas brancas, nos beneficiamos, ali são espaços praticamente monocromáticos. E uma terceira observação que eu queria fazer, tomando por base a fala do Dr. Gerson, quando disse assim, a língua como forma de exercício do poder, de dominação, né, de subjugação e tudo mais, a linguagem. E aí algumas falas, chuta que é macumba, né, que demonstra um racismo religioso, devolve oferenda, coisas assim nesse sentido. Como nós brancos, né, na verdade, socialmente falando, a gente acaba romantizando muitas coisas, e tem uma coisa assim que colocam como algo tão bonito, mas que eu fico às vezes olhando assim de fora, falando, meu Deus, como é que isso pode ser bonito? Falam que o sincretismo religioso demonstra, sabe, a nossa tolerância, demonstra como nós somos pacíficos, como nós podemos conviver, as religiões podem conviver. Quando a gente vai olhar, o que acho é o sincretismo, né? Pessoas que, para poder cultuar os seus orixás, me perdoem a expressão, tiveram que dar um signal na igreja e dizer, não, mas peraí, é como se fosse a mesma coisa, Oxalá é Jesus Cristo. É uma forma de sobrevivência, né, da religião. E assim, só que é uma forma de sobrevivência que, com o passar do tempo, em algum aspecto, imagino eu, foi apagando história, foi apagando simbolismo, foi apagando culto, foi apagando ritual, foi apagando existência. E aí, às vezes, a gente olha assim de uma forma muito bonita, como o mito da democracia racial, né? Essa coisa toda. Não, o Brasil é um país em que convivem pacificamente brancos, negros, convivem pacificamente, do meu ponto de vista, enquanto nós, brancos, conseguimos subjugar sem resistência. Aí é pacífica a convivência. Né? Então, eu acho que essas três observações que eu gostaria de fazer, e com um acentuamento nessa, é importante que a gente preste atenção nas formas sutis da expressão de racismo, né? Não levar para frente esses discursos, mas é tão bonitinho o sincretismo religioso, não sei o que lá, como outras formas, né, de utilização da linguagem mesmo. Poxa, mesinha de cabeceira é mesa de cabeceira, não é outra coisa. Né? Fazer uma coisa apressada é fazer uma coisa apressada, não é fazer de outra forma. Né? E a gente chamar para a gente essa responsabilidade que é nossa. Se foi a gente que implantou o negócio, é a gente que tem que desimplantar, e acabou. E a gente, quando fala, é a branquitude. Né? Perfeito, Erickson. Você trouxe aí uma verdadeira aula sobre tudo isso que a branquitude precisa pensar e, de fato, executar no seu dia a dia, né? Porque nos episódios
de racismo cotidiano são pesados e não dá sossego a nós negros. Você trouxe uma questão que é bem interessante também, no sentido de que o próprio racismo, ele é dinâmico, ele é difuso, ele é a brasileira, muitas vezes ele não é percebido, mas para quem sofre percebe. É sutil aos olhos de quem não está praticando, mas dói. Você trouxe também uma questão que é bem interessante, no sentido de que o racismo, quem traz isso é a Grada Quilomba, pode ser percebido através de uma relação teatralizada. Existe a pessoa ofendida, o ofensor, e uma plateia, a plateia branca que assiste de forma condescendente, referendando toda aquela postura. Então, é preciso falar, por exemplo, você foi racista, nesse momento você praticou um ato racista. É digno também a pessoa pensar assim, poxa, eu fui racista, não vou ser mais, eu vou mudar de postura. Recentemente, nós tivemos uma repercussão bem grande de um programa da TV Globo, enquanto uma jornalista chamou uma participante que tinha produzido uma cocada para servir as pessoas que estavam no programa. Questionou bastante se ela fosse uma pessoa branca, se ela adotaria aquela postura. Com certeza não. Mas Só também... explicando, Gercinho, É, só explicando, desculpa te interromper, é porque ela pediu para ela mesma servir. servir. Faça as honras da casa, né? Ou seja, é uma linguagem bem colonial. E eu percebi depois dessa repercussão grande, ela falando assim, não tenho o que questionar, eu fui racista, vou mudar minhas atitudes, vou repensar. Isso que é digno, a gente precisa reconhecer que esse racismo existe, que esse racismo está estruturando, está no simples vocabulário, está no dia a dia, está na questão de criar obstáculos de acesso a determinados bens e serviços, ao mercado de trabalho. Ele está ali penetrando numa família interracial. Quantas crianças que são frutos de família interracial passam por esse ato de discriminação dentro da própria família por conta da cor da pele, por conta do cabelo, dos traços negroides? É importante falar tudo isso, porque o não falar também é uma forma da gente fazer com que o racismo permaneça vigendo, produzindo esses danos nefastos. E o não falar também não é uma característica tão distante da realidade atual que a gente vive, né? A realidade do negacionismo. E as pessoas hoje se sentem legitimizadas por meio do governo que a gente tem de falar o que acha, o que pensa, mesmo que aquela fala produza um ódio, produza uma violência para outra pessoa. Eu parei para pensar aqui, se a gente não tivesse hoje as redes sociais tão ativas, a gente sabe de todo o problema que tem em torno do avanço da tecnologia, que não preocupa, de fato, na melhoria de qualidade de vida da pessoa, do trabalhador. Nós hoje falamos sobre racismo algorítmico, através do próprio reconhecimento facial, mas os atos estão sendo expostos na própria sociedade por conta de um celular, de um smartphone que grava aquela cena do racismo e termina registrando, não só para a vítima, que vai ficar gravado na parede da memória dela, mas para outras pessoas assistirem e também discutirem. Aqui no Brasil, a gente sempre teve essa negativa de racismo. Na década de 70, 80, por exemplo, assim, o tempo todo era a política do próprio governo da ditadura militar negar o Brasil era paraíso fiscal, como o Érico trouxe, o paraíso racial, como o Érico trouxe aí, no sentido de convivência harmônica de raças nunca teve. Aqui nós tivemos apagamento. Primeiro foram os povos originários, depois vamos trazer as pessoas africanas para serem escravizadas e, consequentemente, os filhos da diáspora sofrem até hoje todos esses reflexos de uma escravidão, que ela foi importante, de fato, para desenhar o local do negro, da negra na sociedade racializada, para mostrar como seria o exercício da cidadania dessas pessoas diante dessa pós-abolição inconclusa. Vocês falando aí também me lembrou um ato tão emblemático de Rui Barbosa, no sentido de queimar os arquivos, né, da escravidão, e a gente não tem dados em relação a isso. Era um jogo de interesses. Não queria que os senhores de escravos fossem indenizados, e também isso seria um passaporte para que essa população, no dia 14 de maio, né, como traz Lázaro Matumbi, questionar políticas públicas do Estado. A gente tem o tempo todo uma sociedade forjada por esse apagamento e difundindo essa falsa democracia racial que nunca existiu.
O Brasil, quando termina sendo levado para discussão na África, eu me lembro muito nos diálogos trazidos por Abdias Nascimento, tanto no quilombismo, esse livro é bem interessante e importante, quanto no genocídio do povo do negro brasileiro. Ele traz que a África, na década de 70, não sabia das mazelas que aqui a gente vivia, que gravitava em torno da pessoa negra. Imagine o quanto tudo isso foi prejudicial, principalmente nesse reconhecimento. Por isso que é preciso falar, e falar também de uma forma bem simples, de uma forma que alcance todo mundo, como trouxe Erickson aí, através do trabalho feito por Bárbara Carini, que é um trabalho de excelência, que ela questiona o papel da academia. Para mim, assim, quando ela fala, eu me sinto representado por ela, que é o tempo todo eu buscando executar uma atividade que seja para descolonizar esse pensamento, né? A gente tem o pensamento colonizado, a academia também reflete toda essa questão, tem mudado muito, mas a gente precisa, de fato, fazer com que esse grupo, como ela traz aí, essa maioria minorizada, fale. Eu não sei se vocês conhecem a história de Anastácia, da escrava Anastácia, que vivia com aquela máscara. Dizia que aquela máscara era uma forma de evitar que ela furtasse, né, os alimentos que colhia, mas ali tem uma simbologia muito grande. Imagine se essa máscara de Anastácia rompesse o que a população negra ia falar que está entalada nela, né? Isso daí precisa também a gente pensar. O simbolismo da máscara, né? Meus queridos, vamos para as nossas considerações finais. Vamos Marquinhos, lá. vamos começar por você. Eu queria agradecer, foi um aprendizado, fiz questão de ouvir bastante, não me sinto muito à vontade diante de Gerson falando. Eu só estou lembrando da Djamila falando, tem uma fala dela que ela diz assim, que os negros no Brasil são educados para não serem felizes, e eu acho isso muito simbólico. Acho que é de uma hipocrisia muito grande, né? Negar o racismo, uma disfarçatez do povo brasileiro, conservador, hipócrita, né? Essa coisa do cristianismo. Sempre me tocou muito. E acho que a jornada realmente é muito complicada. Eu me lembro, assim, no judiciário, o Joaquim Barbosa, um negro, né, na Suprema Corte, aqueles nomes estrangeiros todos, e ele lá, Joaquim Barbosa, negro, e a trajetória dele como foi, bem representativa, né, das dificuldades que e é episódico, é realmente a representação da realidade do povo vive. A Faculdade de Direito agora, Heron, aqui na Bahia, a faculdade mais tradicional. Estamos com a possibilidade de se tornar o primeiro professor negro titular, estamos em 2022, e isso também é uma representação muito clara, né? Então, só agradeço mesmo, acho que a gente precisa se desconstruir. Aproveitei o período de pandemia para ouvir as lives da Djamila, li com Conceição Evaristo, tenho lido bastante, tenho recomendado para os amigos, para os alunos, que leiam autores negros. A gente precisa, já que o tema foi esse, né? Que as pessoas se identifiquem com a cultura negra, inclusive investir menos em legislação punitiva e mais em produtos culturais, investir numa cultura de reconhecimento, de igualdade entre todos, sabe? E não é para pacificar. E só para dizer, o BO é dos brancos mesmo, Malcolm X falou, não me pergunte sobre isso, como é que eu me sinto, né? Você tem que perguntar para o branco como é que ele se sente em relação ao que ele fez. Então, eu acho que é isso mesmo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Estamos acabando o tempo. Um beijo. Eu quero também agradecer ao Dr. Gerson pela gentileza de estar aqui conosco, pelo brilhantismo com que trouxe todo. E quando eu falo brilhantismo, não é aquela coisa forçada que o pessoal fala em tribunal, o brilhantismo da ciência, não, porque, de fato, chega a ser extasiante te ouvir, Gerson, e obrigado por estar aqui. Eu queria falar algo a partir do meu lugar de fala, de pessoa branca, privilegiada, homem hétero, branco, classe média, bem média, mas média, ou seja, dotado de todos os privilégios possíveis e imagináveis que essa sociedade estruturalmente racista nos proporciona. Do meu lugar de fala, eu digo o seguinte, é uma responsabilidade nossa, como o Dr. Gerson pontua a todo tempo, a batata é nossa, está assando em nosso colo e a gente precisa resolver isso. Falando por mim e por pessoas que eu conheço que tentam romper com esse privilégio. Como é que a gente faz? Primeira coisa, escuta. Escuta generosa. Quando eu falo escuta, não é para chegar, para perguntar para um amigo, eu tenho um amigo negro, vou perguntar para ele. Não, a pessoa negra não é professora da pessoa branca, não é ela que tem a responsabilidade de ensinar como eu deixar de ser racista, como eu adotar posturas antirracistas. Vamos ler, sabe? Marquinhos citou aí Conceição Evaristo, citou Djamila Ribeiro. Quando começaram a me indicar leitura sobre tema, falaram assim, comece com o livro Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. É um livro relativamente leve, para você ter um primeiro contato, vai ser muito bom. Comece por Na Minha Pele ou por qualquer um outro que indicarem, sabe? O Dr. Gerson
trouxe a todo tempo aí Abdias de Nascimento, Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, como o Marquinhos já falou, temos também Sueli Carneiro. Então, vamos ler, vamos estudar. E, primeira coisa, uma outra coisa, quando ouvimos algum relato, não vamos, de fato, não vamos mimimi, porque a gente não sente na pele. Vamos tentar nutrir um processo de empatia e tentar entender o que o outro pode estar sentindo, que a gente nunca vai sentir. Validar a dor do outro, validar a dor daquele que sente o que a gente não sente. A bala no peito, sabe? É uma palavra de depreciação. Então, vamos validar, vamos estudar, a responsabilidade é nossa. Mais uma vez, obrigado, doutor Gerson. Obrigado, Marquinhos, Isabel, por estarmos aqui debatendo esse assunto tão importante, necessário. Então, agora, para as nossas considerações finais, eu vou deixar uma fala aqui bem sucinta, bem direta, bem objetiva, é que o caminho da decolonização ele é longo, o caminho do reconhecimento e da mudança, da transformação, ele é longo, mas a gente precisa iniciar pelo reconhecimento dos privilégios e a gente precisa dar voz, ouvir, saber ouvir. E hoje a gente precisa também ouvir vocês que estão aí, né? Deixem os comentários de vocês, curtam o vídeo, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais, a gente tem Instagram, @papojuriscast, a gente está também no Spotify, /papojuriscast, e Gersinho também tem Instagram. Gersinho, como é que é o seu arroba? Bel, o meu tá lá, assim, @GersonCC Júnior. Lá vocês vão poder me encontrar também, a gente vai poder discutir vários temas. Eu tô com o terror lá também, viu? Gente, já é Agradando, influencer. mas o importante é a gente debater, principalmente temas que levam em consideração a nossa sobrevivência, né? Isso daí é importante. Eu queria também registrar aqui o meu agradecimento a Marcos, a Erickson, a você pelo esse acolhimento. Foi uma conversa tão prazerosa que passa voando, a gente não sente. E quando quiser, pode me chamar que eu estou aqui. E também queria reiterar a recomendação de vocês, no sentido de que leamos cada vez mais autores e autoras negras, para a gente combater esse epistemicídio, né? Infelizmente, é preciso, quando a gente se questiona quais foram nossos professores negros, quantos livros negros a gente leu na escola, na faculdade, cada vez menor, para tentar mudar essa realidade, principalmente também da mulher negra que sofre com o matriarcado da miséria, com a conjugação do sexismo e do racismo. Precisamos, de fato, experienciar. E, para encerrar minha participação, eu queria dizer que a gente não pode deixar de esperançar. O direito que a gente não pode perder jamais é da esperança. E como diz Caetano Veloso na música Milagre do Povo, é no xarel que brilha a prata a luz do céu. E o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. Tudo chegou sobrevivente no navio. Quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Vamos contar novas narrativas a partir de uma sociedade cada vez mais justa. Isso depende de cada um de nós na eleição de políticos cada vez mais voltados ao interesse da coletividade, no reconhecimento do privilégio pela própria branquitude, para que assim nós abracemos a diversidade que compõe o nosso povo brasileiro. Muitíssimo obrigada, Gersinho. Esse é o Papo Juris. O seu podcast jurídico. Diferente. Diferente. Com uma finalização diferente. A cada um de vocês que nos acompanharam até aqui, nosso muito obrigado. Um forte abraço e até o próximo episódio. Beijo no coração.